Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao canal do Clube do Livro Kick Off Digital. Eu sou Fernanda e hoje o nosso podcast vai falar sobre o nosso semestre de leituras de autoras femininas. Uau, que semestre! Começamos com o incomparável Lígia Fagundes Telles e a obra As Meninas. Depois descontraímos com as crônicas de Ruth Manos. Em um dia ainda vamos rir de tudo isso. Partimos para a utopia distópica de Charlotte Perkins com a obra Terra das Mulheres. Seguimos com a sensibilidade e maestria de Conceição Evaristo em Olhos d'Água. Então brilhamos com A Hora da Estrela de Clarice Lispector e fechamos com chave de ouro com a visionária Virginia Woolf em Profissões para Mulheres e outros artigos feministas. E para batermos um papo sobre esta curadoria de peso, temos aqui Ricardo Pereira, idealizador do Clube de Leitura, e a nossa querida Juliana Voigt, pesquisadora do universo feminista. Olá, Fernanda. Olá, ouvintes. Tudo bem com vocês? Então, para mim é uma honra estar aqui com vocês hoje para falar um pouco sobre como foi, né? Por que pensar em literatura de autoria feminina para um clube de leitura digital, né? Como que essas leituras podem contribuir de forma que a gente pudesse enxergar, né? Dar visibilidade a essas autoras e que muitas vezes são invisibilizadas, né? Sofrem essa invisibilidade por conta de literatura tão machista, tão masculina, que muitas vezes não dá espaço para que essas autoras se destaquem. E aí foi justamente pensando nisso, levando em consideração que nós temos um grupo maioritariamente, né, onde o maior número de pessoas são mulheres, quis trazer um pouco dessas experiências para que a gente juntos nós pudéssemos contribuir um com o outro nesse processo de aprendizagem, de troca. Eu aprendo muito com as meninas que estão dentro do clube de leitura, eu aprendo muito com você, Fernanda, com a Juliana e com todas as meninas que são membros do nosso grupo. E pensar essa leitura foi muito, esses tipos de leitura foi muito na ideia de trazer um pouco dessas vivências, como que essas mulheres encaram a literatura, os cenários em que elas estão construindo ali suas escritas, como por exemplo Charlotte Perkins, né, no Terra das Mulheres, é um contexto histórico utópico de um período tão antigo que nem se datava ainda no processo e que era um pensamento tão forte no que se refere ao feminismo. Então é importante ter essa visão e foi muito desse sentimento. O livro que mais me marcou, e aí é importante trazer isso também, com o risco de ser injusto, eu gostei de todos, foram leituras fantásticas e incentivo todos aqui no grupo a lerem também, a buscarem conhecer um pouco mais e aos nossos ouvintes a conhecerem essas autoras, mas o livro que mais me marcou foi Olhos d'Água, da Conceição Evaristo, porque me remeteu várias experiências, vários cenários antigos da minha vida e que foram importantes e retratados ali pela Conceição Evaristo. Mas eu quero ouvir de você, Fernanda, qual que foi o livro que te marcou? Quero ouvir também da Juliana e espero que essa leitura ou essas leituras contribuam muito para as mulheres que nos escutam, para os homens que nos escutam, e que nós possamos dar, sim, visibilidade às autoras, às mulheres que escrevem a literatura de escrita feminina. Muito obrigado. Olá, Fernando. Olá, Ricardo. Tudo bem? Olha, gente, falar sobre esse semestre do Clube do Livro é realmente uma coisa muito legal, viu? Porque eu posso dizer que todos nós, os participantes do Clube do Livro, fomos presenteados com esse semestre, né? Um semestre de leituras femininas, de obras escritas por mulheres, cada uma de uma geração, cada uma com as suas características. Então, nós passamos aí por leituras mais antigas, por leituras mais atuais, por crônicas, pela literatura, por grandes nomes da literatura nacional e internacional. Então, nós tivemos aí realmente um presente em participar esses 6 meses, né? Em participar nesse primeiro semestre do Clube do Livro. Então, é difícil a gente escolher uma leitura, porque
todas foram maravilhosas. A cada mês eu pensava, uau, que incrível esse livro. Mas eu acho que se eu pudesse escolher, talvez eu ficaria com a Virginia Woolf pelo simbolismo, né, dessa escrita, de uma escrita de outro século e que traz aí coisas que a gente vai lutar até hoje, né? Então, a necessidade de lá atrás, né? Essa mulher aí com tanta garra puxar essa resistência, esse novo olhar, a resposta dela a determinados autores, né? Que menosprezavam aí a escrita e a competência das mulheres. Então, dentre essas mulheres maravilhosas que a gente leu, eu destacaria a leitura da Virginia Woolf, porque eu acho que realmente todas as pessoas precisam chegar até essa leitura, né? E a gente precisa pensar também essa posição, esse lugar da mulher escritora. Que bom hoje que nós estamos lendo essas mulheres, debatendo sobre, refletindo acerca de cada uma dessas obras, porque nem sempre foi assim, né? Quantas mulheres precisaram escrever a partir de um pseudônimo, né? Usavam nomes de homens para ter aí alguma relevância, para conseguir um pouco de sucesso dentro da escrita, porque as mulheres então eram tidas como incapazes. E aí a gente tem uma série de mulheres que a gente pode pensar e que vieram, né, dessa luta de ter que usar um outro nome para ganhar relevância. Então, como é importante a gente pensar nisso, né? Tem a leitura da Colette, né, que inclusive eles fizeram um filme sobre a vida dela, que é maravilhoso pensar, e ela também, né, o marido fazia com que ela escrevesse, ele ganhava toda a fama e era ela quem escrevia, né? A gente tem a Mary Shelley também, dentre outras escritoras muito famosas que usavam pseudônimos masculinos para chegarem aí ao sucesso. Então é muito legal que a gente teve esse semestre para debater, para refletir sobre tudo isso, né? Essa simbologia, essa resistência que essas mulheres atravessaram, para hoje a gente tá podendo falar sobre elas e entender a grandiosidade, o presente que foi para gente, né? Ter mulheres aí escrevendo, colocando suas ideias e trabalhando aí para um futuro de muita resistência, e que a gente sabe que ainda temos um caminho a percorrer, mas com certeza hoje ele é mais fácil e a gente já tem um trajeto desenhado em virtude dessas pessoas que vieram antes, né? Então, Ricardo, Fer, eu agradeço demais pela leitura, eu agradeço demais pelo semestre, foi tudo maravilhoso e foi realmente um presente para todos nós. Um grande beijo. Ricardo, Ju, concordo com vocês, muito difícil destacar um livro neste semestre, mas me marcou reler A Hora da Estrela de Clarice Lispector, um clássico dos vestibulares que eu tive a oportunidade de ler pela primeira vez neste período e agora reli no nosso Clube do Livro. E pude me aprofundar nas relações do narrador com a Macabea e principalmente da Macabea com o namorado, e me aprofundar nos abusos que envolviam esta última relação. Me questionei muito pensando em quantas de nós mulheres não somos Macabeas em diferentes contextos. E é isso aí, isso é um pouquinho do nosso Clube do Livro, uma comunidade colaborativa que a cada encontro reúne membros que trazem suas percepções de leitura, suas vivências, suas referências, suas reflexões, e que nesses momentos coletivos a gente tem a possibilidade de aprender com a reflexão do outro e até mesmo de mudar as nossas posturas pessoais e sociais. Muito obrigada, Ju e Ricardo, por este bate-papo. Obrigada a você que nos acompanhou até aqui. Até o próximo podcast do Clube do Livro Kick Off Digital.